Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui juntos novamente para mais um dia de leitura da Bíblia, no nosso desafio de lermos a Bíblia toda ao longo de 2021. Para você que não sabe, estamos lendo na Bíblia 365, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Seja muito bem-vindo e que Deus agora fale ao seu coração com muita unção e com muita graça, por meio da palavra dele, que é alimento para a nossa alma. Vamos à nossa leitura. Hoje é dia 25 de junho e os textos que nós vamos ler hoje são os seguintes. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1, até 2 Reis, capítulo 9, versículo 13. Depois nós vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 16 ao 40. Depois vamos ler o Salmo de número 143, versículos de 1 até o 12. E vamos fechar com Provérbios, capítulo 17, versículo 26. Provérbios 17, 26. Diz assim a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para o outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado o menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó meu senhor, o rei, exclamou Geazi, esta é a mulher e este é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher. Ela lhe contou o que havia acontecido. Então, o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando alguém disse ao rei que o homem de Deus tinha chegado, o rei disse a Hazael: leve um presente para o homem de Deus. Depois peça que ele pergunte ao Senhor se vou me recuperar desta doença. Hazael levou consigo o presente, 40 camelos carregados com os melhores produtos de Damasco. Foi vê-lo e disse: seu servo Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar de sua doença. Eliseu respondeu: vá e diga, certamente se recuperará. Na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou fixamente para Hazael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Por que o Senhor está chorando? Perguntou Hazael. Eliseu respondeu: sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Queimará as cidades fortificadas, matará os jovens à espada, esmagará as criancinhas e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Hazael disse: como é que alguém tão sem importância como eu poderia fazer tão grandes coisas? Eliseu respondeu: o Senhor me mostrou que você será rei da Síria. Hazael se despediu de Eliseu e voltou.
E o rei lhe perguntou: o que Eliseu disse? Hazael respondeu: disse que o Senhor certamente se recuperará. Mas, no dia seguinte, Hazael pegou uma coberta, encharcou-a em água e a segurou sobre o rosto do rei até que morresse. E Hazael foi seu sucessor na Síria. Olha só. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra para atacar a cidade de Zair. Os edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de Jeorão desertou e voltou para casa. Até hoje, portanto, Edom é independente de Judá. A cidade de Líbna também se rebelou nesta ocasião. Naquela época era muito comum uma cidade ser uma cidade-estado, ter o seu próprio rei, por assim dizer. Então, isso que a gente vê aqui na história dos reis, a cidade que se rebela contra o rei, outro que se rebela não sei contra quem, é por conta dessa prática que existia na época. Diferente hoje, nós temos um estado inteiro assim, subordinado a um governador, por exemplo. Naquela época não. Cada cidade geralmente tinha ali a sua independência. E os reis, que subiam ao trono, tinha problemas, porque não conseguia trazer todo mundo com ele. Exceto, nós vamos ver, Saul, ele governa parcialmente sobre Israel, depois vem Davi e expande esse reinado, e depois vem Salomão e completa esse reinado na região toda. E todos então se submetem a Salomão, que governou com muita sabedoria, uma forma diferente de fazer alianças. Mas quando isso acaba, então a gente percebe que continua todas essas histórias aqui de um querer tirar o reinado do outro. Versículo 23. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeorão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acasias foi seu sucessor. Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Acasias seguiu o exemplo da família do rei Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois se casou com uma mulher dessa família. Acabe é um rei muito terrível do Reino do Norte, E aquele reinado, o Reino do Norte, as 10 tribos, elas nunca mais se voltaram para Deus. Elas sempre tiveram reis que afastavam o povo de Deus e não ao contrário. Versículo 28. Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Hazael, rei da Síria. Lembra Hazael que matou lá o rei e ficou no lugar dele, que o profeta Eliseu tinha falado que ele ia ser rei? Então Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote Gileade. Quando os sírios
feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois ele ainda se recuperava de seus ferimentos. Capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: prepare-se para viajar e leve esta vasilha de óleo. Vá a Ramote Gileade. Procure Gel, filho de Josafá, filho de Ninze. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame óleo sobre a cabeça dele e diga-lhe: assim diz o Senhor, eu o ungi rei de Israel. Depois abra a porta e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote Gileade. Quando chegou lá, encontrou Gel sentado com outros oficiais do exército. Comandante, tenho uma mensagem para o senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Gel. Para o senhor, comandante, respondeu ele. E Gel se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Gel e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor, desse modo, vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aías. Cães comerão Jezabel no campo de Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Gel voltou aos outros oficiais do rei e um deles lhe perguntou: o que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem desse tipo de coisas? E o que eles dizem? Respondeu Gel. Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem? Respondeu Gel. Você está escondendo algo, disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Gel lhes contou. Ele me disse: assim diz o Senhor, eu o ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Gel passar, tocaram a trombeta e gritaram: Gel é rei. Mas nós vamos continuar essa história, você vai ver só no que vai dar. Atos capítulo 16, vamos lá no Novo Testamento agora, Atos capítulo 16, versículos de 16 ao 40. Aqui nós estamos lendo a história de Paulo quando ele estava na cidade de Filipos, atual Grécia hoje. Essa cidade existe lá, ainda hoje, né? E olha só que coisa linda vai acontecer agora. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo,
uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Olha só, eles estavam pregando o evangelho, foram perseguidos, presos, tiraram suas roupas, bateram neles, colocaram eles na prisão. Neste momento estavam todos machucados, com certeza. E o que eles faziam? Reclamavam? Não. Eles cantavam, oravam e cantavam hinos a Deus. Lindo, né? E por causa disso, por causa da postura deles, olha só o que aconteceu. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate! Estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creiam no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas, olha, os machucados. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. Ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: "Solte estes homens." Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: "Os magistrados disseram que você e Silas estão livres. Vão em paz." Paulo, no entanto, respondeu: "Eles nos açoitaram publicamente sem julgamento e nos colocaram na prisão. E nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos e nos soltem." Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Lindo, né? Vamos agora ao Salmo de número 143, que diz assim, Salmo 143. Ouve minha oração, Senhor, escuta minha súplica, responde-me, pois és fiel e justo. Não leves teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Meu inimigo me perseguiu, derrubou-me no chão e obrigou-me a morar em trevas, como as do túmulo. Vou perdendo todo o ânimo, estou tomado de medo. Lembro-me de tempos passados, reflito em todas as suas obras e penso em tudo que fizeste. Levanto minhas mãos a ti em oração, anseio por ti, como a terra seca tem sede de chuva. Vem depressa, Senhor, e responde-me, pois meu ânimo se esvai. Não te afastes de mim, ou morrerei. Faze-me ouvir o teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, pois me entrego a ti. Livra-me dos meus inimigos, pois me refugio em ti. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro.
Pela honra do teu nome, Senhor, preserva a minha vida, pois, por tua justiça, tira-me deste sofrimento. Por teu amor, acaba com meus inimigos e destrói meus adversários, pois sou teu servo. Oração difícil essa, hein? Agora vamos lá, Provérbios, capítulo 17, versículo 26. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. Esta é a palavra do Senhor, que ela possa ter falado ao seu coração, em nome do Senhor Jesus.